A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou na terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 2 da organização criminosa que teria atuado por um golpe de Estado no Brasil após as eleições presidenciais de 2022. Agora, Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general da reserva Mário Fernandes e outras 4 pessoas passarão a responder por crimes. Na verdade, 5 crimes, que são eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A decisão da primeira turma foi unânime. No mês passado, os ministros receberam a denúncia contra o Núcleo 1 da tentativa de golpe, chamado também de Núcleo Crucial, que inclui Jair Bolsonaro. E para entendermos melhor esse cenário, vamos entrevistar o advogado especialista em direito eleitoral Arthur Rollo. Doutor Arthur Rollo, boa tarde. Quais são os próximos passos deste processo que agora se inicia? Boa tarde, um prazer falar com vocês. Os próximos passos, a instrução do processo. Então, depois do recebimento da denúncia, para receber a denúncia é relativamente simples, precisa ter materialidade e indício de autoria. Isso o STF reconheceu ontem que existe. A partir de agora, vão ser produzidas as provas por acusação e defesa. Vão ser juntados mais documentos, eventualmente, mais vídeos, já tem bastante coisa no processo, mas outros documentos aí podem ser juntados. Sobretudo, vão ser ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa. Depois tem prazo para as alegações finais e aí depois vem o julgamento propriamente do mérito, que vai decidir, aí o Supremo Tribunal vai decidir se vai condenar esses réus ou se vai absolver esses réus. Pode condenar alguns em alguns crimes, pode não condenar um determinado em nenhum crime, enfim, as possibilidades são amplas. Tem vários crimes aí sendo colocados na denúncia, já colocados, aliás, na denúncia. E aí, agora, cabe ao Ministério Público, o ônus da prova, aí, nesse caso do Ministério Público, fazer a prova da acusação e a defesa vai vai tentar descapitular, por exemplo, em relação à Polícia Federal, lá o delegado da Polícia Federal, ele está dizendo que seria um mero crime eleitoral, não seria abolição democrática do Estado. Então, esse tipo de argumento agora vai ser produzido em termos de mérito e de provas no curso da instrução do processo. Guilherme Resch? Arthur, e quais fatores impactam no tempo para a conclusão desse processo a partir de agora, né? Quanto tempo deve demorar? O que é considerado aí para que se estenda, né, esse processo, essa ação penal a partir de agora? Guilherme, a variação do tempo do processo é muito peculiar. A gente vê no próprio Supremo Tribunal Federal processos indo mais rápido, processos indo mais devagar. Agora é um processo complexo, é um processo que demanda uma instrução processual ampla, com oitiva de testemunhas. Por exemplo, são comuns estratégias de arrolamento de parlamentares, por exemplo, arrolar deputados que tem aí uma forma diferenciada para serem ouvidos, tem aquelas chamadas cartas de ordem, que aí o tribunal tem que encaminhar a oitiva para uma outra localidade, enfim, tem N fatores que vão influir na tramitação do processo, o número de testemunhas, aí, e tudo isso vai fazer com que esse processo não tende a ser julgado nesse ano ainda. Tudo indica que a instrução processual vai acontecer até o final desse ano, e aí deve ser julgado aí para março, abril do ano que vem. Eu acho que antes disso é muito difícil ser julgado, mas o relator vai conduzir esse processo para que ele chegue num final dentro de um tempo razoável, porque a gente fala em processo da duração razoável do processo, né? Esse processo também não pode demorar demais. Eu acho que até o meio do ano que vem isso está julgado.
Doutor Arthur, e ontem também uma decisão da primeira turma ali do Supremo Tribunal Federal, né, para esse julgamento, esse julgamento se aceitaria ou não essa denúncia, que uma decisão que chamou atenção foi em relação a que se proibiu a entrada dos advogados e dos profissionais de imprensa com celulares na sessão, né? O presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, determinou a lacração dos celulares, e até a própria OAB Nacional se manifestou depois, dizendo que foi surpreendida com a decisão, criticou essa decisão, disse que vai pedir para o Cristiano Zanin para que nos próximos julgamentos aí de se aceita ou não a denúncia em relação a essa tentativa de golpe, se reveja essa decisão. Queria pedir a opinião do senhor. O senhor acha que, de fato, foi uma decisão excessiva, né, de se proibir a entrada dos advogados e dos profissionais de imprensa com celulares ali na sessão? As sessões do plenário do STF são públicas, são televisionadas. Já teve a sessão anterior, por exemplo, do chamado núcleo 1 do golpe, também foi transmitida. Não me parece completamente desarrazoado não permitir que entrem com celulares. É direito dos advogados. O celular do advogado hoje é uma ferramenta de trabalho. Eu acabei de vir do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, fiz uma sustentação oral mais cedo e eu estava com meu celular, ferramenta de trabalho. Às vezes a gente, eu ainda por ser mais velho, eu ainda escrevo no papel, mas muitas vezes os advogados fazem a sustentação oral e colocam no celular, colocam no tablet, colocam no computador. Aí não permitir o uso de ferramenta de trabalho, eu acho um absurdo. É ferramenta de trabalho para o advogado, é ferramenta de trabalho para o jornalista, e a regra é a publicidade dos atos processuais. Eu acho que está completamente equivocado, eu acho que é uma medida exagerada e eu acho que vai ser revista nas próximas oportunidades. Pegou todo mundo de surpresa ontem, mas como você disse, a OAB já está reclamando e não tem sentido uma determinação dessa, com todo respeito aí ao ministro Zanin. Uma outra decisão em relação a esse julgamento de ontem foi em relação especificamente ao Felipe Martins, né, o ex-assessor especial aí para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou ali que ele só poderia cumprir, né, durante a sua permanência em Brasília para assistir ao julgamento, só poderia ir do aeroporto ao hotel e do hotel até a sessão e depois retornar então para sua comarca de origem. A defesa do Felipe Martins chegou a pedir que se permitisse a circulação dele por Brasília, não apenas nesse trajeto, e além disso, nessa mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes proibiu, né, na verdade, estabeleceu que ele seria punido se fossem feitas fotos ou vídeos do Felipe Martins nesse trajeto ou na própria permanência dele ali acompanhando a sessão. Como o senhor vê essa decisão, né, que foi questionada pela defesa, como eu comentei, a defesa pediu que ele não fosse punido, inclusive se fosse gravado por terceiros, né, se a imprensa, por exemplo, fizesse imagens do Felipe Martins. Como o senhor vê essa decisão? De fato, foi excessiva? Deveria ter sido um pouco mais flexível por parte do ministro Alexandre de Moraes? Isso está dentro do que a gente chama de medidas cautelares do processo penal, né? Ele está com restrição, ele teve lá um problema que ele fez uma viagem aí que o Supremo Tribunal Federal entendia que ele não devia ter feito. Em razão disso, pelo que eu me recordo, ele ficou até preso, e aí ele está com restrição de circulação. E essas regras são normais dentro das cautelares do processo penal. Ele foi assistir ao julgamento, mas a circulação dele não é livre, não é ilimitada, porque ele está com restrições cautelares. Pode ter sido exagerado? Não me parece que, diante das circunstâncias específicas, ele tenha sido. Mas, se outras pessoas filmaram, obviamente ele não pode ser punido, a não ser que ele tenha se deixado filmar. Mas se ele fez o deslocamento e alguém filmou e colocou na internet, a imprensa, por exemplo, que está fazendo o trabalho dela, é o direito e o dever da imprensa aí de informar. Eu não vejo como ele ser punido por isso, mas ele também não pode ficar fazer da ida dele ao tribunal com um espetáculo, né? Fazer a coisa de uma forma espetaculosa aí para ficar tentando obter dividendos políticos em virtude disso.